Ok, acho que todos estão vendo, estão visualizando, né? Bom, gente, como eu estava mencionando, essa integração que hoje está se vendo aí numa linha, numa abordagem ESG, eu preciso dar um passo atrás para a gente entender esse processo, entender como que vem essa nova abordagem, até para a gente ter uma clareza sobre o que é ESG, porque se fala tanto no mercado de ESG. Existem, se vocês procurarem, notícias de greenwashing e questões discutindo o que é, o que não é ESG. Então, acho que é importante, nesse começo de conversa nossa, a gente trazer um pouco desse histórico, dessa abordagem, de como que se chegou nesse determinado momento e que deu esse restart aí no mercado, um novo olhar, né, para as questões de risco. Então, Carolina, se você puder clicar 2 vezes só para preencher toda a tela, só para ficar aí. Queria deixar bem claro aqui para vocês que a gente, desde que eu atuo na área metal, sempre se discutiu o quanto que isso chegaria a ter impactos do ponto de vista financeiro mais palpáveis, né, que fossem materializáveis e que fossem dimensionados na estrutura de risco de uma empresa, de uma corporação, né? Eu já trabalhei em empresas, sou advogado de escritório, comecei minha vida com um escritório, fui para dentro de empresa até por uma curiosidade para entender como os processos, trabalhei numa grande organização no Brasil. Isso me trouxe muita experiência para poder tentar entender a linguagem corporativa e de como lidar com as questões de riscos do ponto de vista mental, né? Mas lá atrás havia uma preocupação muito setorizada, né? E isso foi, de certa forma, sendo refletido com o tempo, nas estruturas de negócio, como investimento verde, financiamento social, investimentos de impacto, né? E com o tempo isso foi se juntando, principalmente pelo viés da governança, que é um fator importantíssimo dentro das organizações, que você vê recentemente, por conta de acidentes que ocorreram no Brasil, de grande repercussão internacional, como Mariana, como Brumadinho, e a gente pode citar outros que precederam, como teve aqui na bacia de exploração de petróleo de Campos, envolvendo Petrobras e Chevron, que demandaram uma organização interna, uma capacidade de resposta das empresas, né? Mas de lá para cá, toda esse olhar, essa abordagem de como tratar esses elementos que envolvem a parte social, que envolve não só questões, eu estou falando muito da parte ambiental, mas envolve questões também caras para a organização, como relação de trabalho, como políticas de diversidades, e tudo isso são valores que vão sendo agregados ao dia a dia, ao cotidiano, porque a empresa, no fundo, ela tem uma base, um capital humano muito grande que precisa ser valorizado. Tudo isso vai sendo tratado dentro de uma ótica empresarial, de uma forma de governança, e isso foi se juntando até se constituir nessa linguagem que a gente está chamando, nessa abordagem, que é SG. SG nada mais na minha percepção, foi uma forma de você buscar uma conexão de linguagem entre o mercado, o investidor, o mercado financeiro, onde que ele pudesse traçar uma métrica para que as organizações pudessem responder a uma análise de risco de uma forma coerente, organizada, do ponto de vista também do investidor. As empresas, lógico, elas já tinham políticas de responsabilidade socioambiental desenvolvidas com estratégias diferentes, cada uma dentro da sua estrutura, com diretoria, com envolvimento da alta administração ou com uma diretoria específica, mas essa linguagem de reporte, de ter uma conexão mais nítida com o mercado, com o investidor, e ter uma abordagem, de certa forma, desse fluxo de informação e de como tratar esse fluxo de informação de uma forma mais organizada. Isso veio mesmo com mais vigor com o SG. Ele já existia uma visão incipiente, e isso se tornou possível com essa abordagem que organiza todas essas caixinhas que vocês estão vendo aí. Carolina, se você puder seguir, por favor. Então, qual é o foco, né, de SG que eu estou introduzindo aqui, né? Exatamente entre fornecedores e tomadores de financiamento. Eu acho que é esse o foco maior, por isso você vê movimentos no mercado financeiro, a
partir da dinâmica da pandemia, do Covid, dessa sensação do risco que era intangível, que estava distante, a pandemia sempre foi falada, né, e comentada que poderia haver esse risco, enfim, ela se concretizou e isso se materializou de tal forma que o mercado financeiro começou a olhar isso com mais vigor e tentar dar um direcionamento, né? A gente vê essa discussão de risco muito presente na minha área, que é ambiental, sobre questões climáticas, envolvendo recursos hídricos para fins de abastecimento. Agora, a gente está vendo a crise energética por uma questão também de falta de recurso hídrico, afetada por condições climáticas que são extremas e que podem ter conexão ou não com as mudanças climáticas, provavelmente há uma série de estudos sobre isso, mas que trazem para o dia a dia do investidor uma necessidade de ter uma análise de risco com medo de depreciação do seu capital, né? Isso reverte de uma forma, faz um efeito bumerangue para aquele investidor que apostou muitas vezes em outros tipos de tecnologias ou outros tipos de mercados e vê que, na verdade, o investimento que está sendo realizado em certas organizações que tinham um foco de negócio, isso também está atraindo novos riscos, né? E isso está gerando a necessidade de gerenciar esse risco ou de redirecionar o capital. E aí é por isso que essa mudança de foco tem tudo a ver com SG, né? E dentro dos esforços, né, de responsabilidade social e sustentabilidade que está se buscando mundialmente de ter um novo direcionamento ético para os negócios, mas também que tem um sentido do ponto de vista de preservação do capital, né? E há uma mudança clara de paradigma, né? E aí eu até falava com a Camila outro dia que essa mudança de paradigma, enfim, está sendo canalizada ao setor financeiro, sobretudo no Brasil, que está em discussão, mas as organizações já vivenciavam isso, né? E isso não é uma novidade, isso já começou há algum tempo atrás, na década de 80, onde que a gente teve eventos internacionais importantes e que o embrião estava na década de 70, onde que houve uma percepção diferenciada dos riscos globais. Se vocês lembrarem bem, havia uma dicotomia entre norte e sul sobre questões envolvendo desenvolvimento e alguns países, ou países em desenvolvimento, ou países do terceiro mundo, né, conhecidos como era o caso do Brasil, e que viviam uma inflação, uma crise financeira tremenda, nesse período onde se ocorreram os primeiros, vamos dizer assim, as primeiras iniciativas ou manifestações políticas no sentido de buscar um novo paradigma para a humanidade, baseado numa iniciativa da ONU, que se fez uma análise global mundial, que resultou no relatório Nosso Futuro Comum, que foi uma conexão entre meio ambiente e economia. E com base nessa visão integradora, que foi a primeira vez que se abordou, que resultou na expressão desenvolvimento sustentável, essa expressão não vem daí, ela vem de antes, mas foi daí que se deu mais corpo para ela, que se fez uma clara conexão entre a base econômica das atividades que estão dentro das organizações privadas ou públicas no mundo e o capital natural que sustenta essas atividades humanas, né? E isso ficou muito forte, lá se falava sobre várias formas de você mudar a abordagem mundial e que precisava ter uma nova referência, um novo paradigma, né? Precisava ter foco em mudança de legislação, foco na governança pública das questões de risco mundial, e havia um capítulo que tratava tanto de organizações privadas, de trazer isso para dentro das organizações privadas, né, de trazer uma forma de governança que elas participassem desse movimento, né, mas teria que ser liderado pelos órgãos públicos, né, e o último setor a ser tratado, mas no relatório, mas era um dos mais importantes, era exatamente o redirecionamento do capital, a forma de se investir, os critérios para investimentos serem repensados, né? Só para vocês terem ideia, na década de 80, onde se iniciou um grande projeto no país, que é o Projeto Carajás, que envolve porto, ferrovia
e mineração na região amazônica. Então, com a empresa ainda de sociedade de economia mista, né, a Vale do Rio Doce, ela foi financiada o projeto pelo Banco Mundial, e lá constou os primeiros critérios socioambientais de financiamento, envolvendo comunidades indígenas e questões ambientais, que era um nascedouro de um pouco disso que a gente está dizendo, né? Havia esse tipo de iniciativas de instituições financeiras multilaterais ou bilaterais que eram vistos com um papel importante internacional indutora dos bancos privados ou de outras instituições pelo mundo privadas, né? Isso caminhou para vamos dizer assim, um embrião desse paradigma que a gente está vendo hoje do ESG, mas que nasceu daí, e a partir dessa iniciativa da ONU, tiveram outras na década de 90, e impulsionou aí uma regulação que veio forte em termos de controle ambiental, veio um pouco, vamos dizer assim, não tão forte, mas menos regulada na área social, não do ponto de vista de legislação do trabalho, mas do ponto de vista de relacionamento entre organizações e áreas, comunidades tradicionais, como povos indígenas, quilombolas e outras comunidades consideradas tradicionais, que são protegidas por tratados que o Brasil ratificou na OIT, mas tudo isso vem apontando um direcionamento de uma evolução da regulação, que vai caminhar, e a gente vai ver durante aqui a apresentação, com desenvolvimento sobre transparência, divulgação de dados, questões de mercado financeiro, gestão dentro de entidades financeiras, sobre o risco socioambiental. E aí, Carolina, por favor, pode mudar o slide. E aqui é só sobre essa evolução que a gente está tratando. Temos alguns marcos do ponto de vista não só regulatório, mas de autorregulação, porque o setor financeiro ele tem uma capacidade, ele tem um histórico maior até de se autorregular, e aí tem vários eventos importantes. Algum deles aqui o GRI é uma importante forma de reporte adotado por inúmeras organizações no mundo, empresas como Petrobras, Vale, outras grandes organizações adotam esse tipo de reporte, esse tipo de métrica para tratar do risco e tornar a transparência como que essas organizações tratam do risco, né? Isso tudo vem caminhando com uma série de parâmetros, né? Tivemos nesse meio do caminho o protocolo de Kyoto, que, enfim, foi um mecanismo importante, mas depois ele já, hoje, desapareceu das principais referências internacionais, está sendo substituído pelo Acordo de Paris, pelos mecanismos previstos nesse acordo recentemente firmado, em 2015, né? Isso tudo vem influenciando várias iniciativas, aí refletindo no Banco Central, que teve a resolução 4327, salvo engano, de 2014, né, Camila? Que trata da governança e traz regras mandatórias para a implementação de governança, mas traz outras questões de risco, e a gente vai ver lá na frente, e acaba desenvolvendo, aí, chegando nas agências de riscos, que acabam introduzindo aspectos socioambientais em seus critérios, não simplesmente os financeiros, que era a crítica dessa Comissão Mundial de Meio Ambiente, que tratou no relatório que eu referi para vocês em 86, desculpe, em 87, quando foi editado esse relatório, que faz essa primeira análise mundial, que exatamente dizia desse aspecto restrito do setor, que tinha uma visão muito centralizada apenas no seu cliente ou no resultado financeiro, sem trazer as externalidades. Essa crítica foi feita também às organizações, e isso tudo passa com esse tempo, com essa proliferação de instrumentos ou de organizações multilaterais tratando desse risco, e cada uma colocando regulações específicas dentro do seu enfoque, acaba tendo um incremento das formas de governança desse risco, da forma de tratar esse risco até a gente chegar no conceito de ESG. Camila, você quer complementar algum ponto aqui?
Senão eu Eu fico falando quero, demais. Márcio. Não, falou muito bem, mas eu acho, uma hora você mencionou uma coisa quando você estava, né, falando da questão do histórico, que você expôs super bem aqui, mas você falou, não, porque eu estava conversando com a Camila sobre isso, e eu acho curioso, sempre que a gente conversa, e sempre que a gente volta nessa apresentação, né, esse conceito fica muito claro para mim, que acho que a gente falou, a gente nem se apresentou direito, mas acho que vocês entenderam no início quando a gente estava falando, Márcio, não só, né, o sócio da área responsável pela área ambiental do escritório, mas é um advogado de direito ambiental e que milita nessa área há quase 30 anos, né, Márcio? E eu sou advogada de direito bancário e mercado de capitais do escritório, e trabalho com isso também há quase 30 anos, desde quando ainda era aluna da PUC, em 1995, quando eu fui trabalhar no jurídico de um banco de investimento e comecei a trabalhar com o mercado financeiro. E o que eu acho curioso, dadas essas duas, né, experiências assim, de vida profissional, é que quando o Marx fala isso, poxa, mas isso não é de agora, isso é da década de 70, isso é da década de 80, e aí você tem uma legislação, né, ambiental que vai se solidificando como política pública no país na década de 80, na década de 90, só que isso é pela lente dele, né? É pela lente de quem milita na área ambiental. Se a gente pensa, e aí eu trazendo a minha experiência e a minha lente, né, de mercado financeiro, se a gente olha para a década de 90, mesmo para o início dos anos 2000, o mercado financeiro não olhava o risco ambiental como risco, né? O sistema financeiro, né, assim, qual é a avaliação principal e sempre, né, a métrica principal do mercado financeiro, das instituições financeiras na concessão de crédito? É a avaliação de risco, né? É a avaliação de risco de crédito daquele tomador, do risco de um eventual inadimplemento, do risco de mercado. Quando você pensa em crédito, você pensa em análise de risco. E simplesmente o risco climático, o risco ambiental, ele não existia até, e aí vamos começar a falar um pouco de como ele nasce dentro do sistema financeiro, eu diria que até o início dos anos 2000, né? De uma maneira, de fato, consistente. Em 2003, a gente tem o IFC, né, a International Finance Corporation, que eu acho que, só falando aqui rapidamente, não sei se todos conhecem, o IFC é o braço financeiro do Banco Mundial, né, e é um banco, digamos, de fomento, é como se fosse um BNDES americano para o mundo, não só para os Estados Unidos, né, e que desenvolve, concede crédito, principalmente para países em desenvolvimento, para países emergentes, visando desenvolvimento e hoje em dia muito, né, um braço fortíssimo de sustentabilidade, e cria o conceito, a gente apareceu isso aqui, né, tá aí nessa linha do tempo, mas acho que o linha do tempo, né, é março 2013, 2014 de princípios do Equador, é porque você tem versões, né, revisadas do princípio do Equador, mas ele é lá de 2003. Quando a EFC cria esse pacote de, digamos assim, de princípios de gerenciamento de risco ambiental a serem observados por ele, a EFC, e por outras instituições financeiras, públicas, privadas, que quisessem voluntariamente, obviamente, aderir a esses princípios, né? E aí a gente tem no sistema financeiro brasileiro, talvez, acho que, né, a primeira instituição a abraçar, a adotar e abraçar os princípios do Equador, o BNDES, também como uma agência, né, o nosso banco de fomento e de desenvolvimento, seguindo, né, também o caminho de vários outros bancos de desenvolvimento de países do primeiro mundo, de países emergentes. E quem conhece, não sei se todos aqui conhecem, né, a estrutura de concessão de crédito pelo BNDES, o BNDES ele concede seu crédito, digamos, direto, que ele chama, que é quando ele financia diretamente o projeto, né, um determinado projeto de uma companhia diretamente, ou que ele chama de repasse indireto, que ele BNDES, concede recursos públicos
para outros bancos, inclusive privados do sistema financeiro, mas que sejam autorizados a conceder, né, linhas subsidiadas pelo BNDES. E começa a exigir destes bancos, e aí a gente já começa a ver bancos como Bradesco, Itaú, na época ainda, né, Unibanco, Banco do Brasil, os grandes bancos de financiadores de projetos junto com o BNDES, começando a seguir a política de adoção dos princípios do Equador. Então, isso é 2013, começa 4, 5, 6, por aí, né, no ido dos anos 2000, a você ver uma preocupação de algumas instituições financeiras com o conceito da responsabilidade ambiental na estruturação de projeto, mas menos ainda, naquele momento, não era o conceito do risco ambiental, do risco climático. Aí a gente tem, acho que, Márcio, depois, se eu estiver já entrando em algum lugar aqui, depois você caça a palavra, tá? Pode caçar. Mas a gente tem... o Márcio vai falar melhor sobre isso depois, mas a gente começa a ter, num conceito de poluidor indireto, daquele poluidor que não é o poluidor direto, aquele que causa o dano ambiental, né, que é responsável pela sua reparação, mas aquele poluidor que indiretamente, de alguma maneira, contribuiu para que o dano fosse causado, e você começa a ter algumas decisões identificando financiadores de projetos que resultaram em um dano ao meio ambiente como reconhecidos por uma decisão judicial como um poluidor indireto. E aí é nesse momento, e a verdade é que o sistema financeiro ele trabalha assim, né? Quando o risco, né, assim, aí sim o risco se concretiza, né? Quer dizer, não é mais só a busca pela preservação do meio ambiente, a busca pela sustentabilidade, mas é um risco para os seus empréstimos, é um risco para a preservação dos seus ativos, é um risco de penalização, de pagamento de valores, né, no âmbito de decisões judiciais, e aí começa-se, de fato, a ter essa análise do risco ambiental presente nas grandes instituições. Na esteira disso vem, Márcio mencionou também, a resolução 4327 do Banco Central, que aí o Banco Central, como o órgão regulador, reconhece a importância da responsabilidade, a responsabilidade que as instituições financeiras têm em exigir dos seus tomadores responsabilidade ambiental, gerenciamento de riscos, reporte para as instituições financeiras do acompanhamento dos seus projetos e dos seus riscos incorridos, né, nas suas atividades, e aí a cultura começa a mudar, né? E é normal que seja assim, porque você tem o órgão, né, regulador, como, no fundo, o órgão regulador ele dá o passo também de onde a política pública quer agir, né? E aí a gente vai ver aqui depois, na evolução da legislação, de regulamentação, que a gente, né, vem vivendo de uma maneira mais recente, como, de fato, o aumento, né, da percepção de risco, e eu vou falar um pouquinho mais disso para frente, assim, do risco climático como risco para o sistema financeiro, e acho que assim, num primeiro momento fica até estranho, assim, risco climático é risco sistêmico para o sistema financeiro, mas então isso eu vou guardar, vou devolver a palavra para o Márcio, porque eu vou falar um pouquinho mais disso lá na frente. Maravilha, obrigado, Camila. Carolina, você pode dar sequência, por favor? Enfim, exatamente nesse ponto, a respeito da regulação, lógico que questões de compliance para as empresas hoje se tornaram uma pedra fundamental, né? Acho que ela é a base de tudo. Não se fala de ESG, acho que a grande base do próprio ESG é a legislação, né? São os parâmetros, mas existem inúmeros standards, né? A gente já mencionou alguns
para vocês, mas eu queria destacar uma recente iniciativa na comunidade europeia, onde que eles estão regulando de uma forma mais incisiva exatamente essa forma de comunicação entre o mercado financeiro e a empresa, a forma de você fazer o disclose da informação pela empresa, para fins de avaliar quais são as organizações que têm o melhor rating, que têm o melhor índice de desempenho, para que se possa direcionar aquela pessoa que tem interesse em fazer um investimento, o investidor de grande porte ou de pequeno porte, possa ter clareza e uma métrica que seja comum a todos, né, dentro da possibilidade, pelo menos dentro de setores, para que você possa ter clareza sobre cada risco que cada organização lida, né? Lógico que sobre cumprimentos sobre a conformidade ou cumprimento da legislação, isso é um parâmetro, mas isso não é suficiente. Só para dar um exemplo para vocês, que eu gosto de mencionar, que é bem próximo a gente, quando a gente lida com a questão hídrica, né? Quando a gente é contratado como advogado para fazer análise de risco, envolve uma empresa de saneamento ou uma empresa que é dependente do uso intensivo de recursos hídricos, se pede uma análise do IDIRES, né? Pergunta se tem algum passivo materializado, a gente vai olhar a ação, se tem sanção imposta pelo órgão regulador de recursos hídricos, qualquer coisa assim similar, se tem a outorga de recursos hídricos, né? Mas quando a gente está olhando sobre uma abordagem ESG, essa abordagem deixa de olhar o passado, ou passivo, ou questões, ainda que seja de potenciais passivos, mas para olhar uma abordagem mais futura, né? Uma empresa que depende, a gente já teve casos assim, no escritório, envolvendo, por exemplo, uma fazenda no interior da Bahia, que é altamente dependente de recurso hídrico, até por conta da região onde ela está, com um déficit hídrico tremendo, e você fazendo uma análise regulatória para ela, na determinada localidade onde ela estava, você tem uma fragilidade regulatória muito grande para a manutenção da atividade dela futura, porque não permite aquele determinado local, pela legislação setorial de recursos hídricos daquela bacia ou do estado da Bahia, você ter mecanismos de proteção vamos dizer, de cessão de direitos de recursos hídricos, para você poder, no futuro, transacionar com outras partes na mesma localidade, poder até comprar direitos para você se proteger, né? Isso não era uma situação presente naquele estado, e essa empresa se via numa fragilidade muito grande, porque ela não tinha, a não ser outra alternativa, que reduzir o uso de recurso hídrico e substituir por outros mecanismos, né? A adoção adotada por essa empresa foi reduzir a produção dela. O impacto que ela teve, né, em termos de investimento que é alocado ali e perda de produção. Isso foi um fato real que aconteceu num caso no escritório. Então, você vê esses riscos, principalmente hoje que a gente está numa fase de investimentos privados no setor de saneamento, por conta do novo marco, novos entrantes no mercado, empresas internacionais, e que vêm com apetite mas vêm com um olhar muito grande para as questões de risco e de como organizar as estratégias para participar de licitações, e no passo seguinte é como sobreviver e como olhar para frente do negócio e como é estratégica para lidar com os riscos, principalmente um risco hídrico que tem problemas no Brasil relacionados à energia, na região sudeste, há conflito pelo uso da água envolvendo estados como o estado do Rio e São Paulo, né, que é o caso do Rio Paraíba do Sul, que verte água para o Guandu, aqui para abastecimento da cidade do Rio de Janeiro. Então, tudo isso começa a ser colocado na planilha de risco das empresas, no mapeamento de risco, e isso começa a ser tratado do ponto de vista técnico e também do ponto de vista jurídico para construir soluções e se precaver de riscos futuros. E isso, de certa forma, precisa estar no mapeamento do investidor também. Ele precisa entender a realidade local, onde estão localizados os investimentos, né? E aí, quando a gente está falando de mineração ou agricultura em regiões sensíveis como a Amazônia, olha a importância desse tipo de abordagem, né? ESG, ela, de certa forma, ela traz um componente regulado para o mercado, para ganhar uma certa independência até mesmo do governo. Você vê que hoje a gente vive uma crise
do Brasil, da forma dele se expor no mercado internacional, muito por conta do governo do que por conta das empresas. O governo passa uma mensagem que, do ponto de vista comercial, que o Brasil não é boa, do ponto de vista empresarial não é boa, e é criticada lá fora. E a gente que é acostumado, né, Camila, às vezes fazer abordagem com clientes internacionais, a gente sente sempre essa preocupação. E muitas vezes a gente responde que, às vezes, a capacidade de organização das empresas elas vão além do governo, do que o governo está demandando, e tem iniciativas importantes, né? Você tem na agricultura, por exemplo, a iniciativa da moratória da soja, né? Para contra desmatamento, para evitar desmatamentos, inclusive desmatamentos legais, né? Então, tentando comprar soja só de áreas que não há desmatamento. Essa é a ideia, né? Então, a ESG começa a ter um direcionamento não só para conformidade, mas para tratar o risco futuro e para direcionar investimentos para aquelas organizações que entregam algum valor, algum legado que possa ficar em termos para aquele país ou para aquela sociedade, e isso começa a ser contabilizado, e você vê que tem mais de 150 rates espalhados já sobre ESG, mais de 450 índices também envolvendo ESG, e isso leva uma proliferação de análises de riscos diversos. E esse é o grande desafio do ESG, como uniformizar essas análises, como trazer isso de uma forma consistente e que possa ter um parâmetro de comparação entre as organizações. Talvez não dá para comparar uma Petrobras, que atua no setor de energia, com uma empresa que atua, uma BR Foods que atua no setor de agricultura. São negócios distintos, com outros parâmetros e outros aspectos. E o ESG tem que ser levado em consideração os aspectos concretos, do caso concreto, a localidade, os aspectos que têm a ver com aquele mapeamento de risco daquele setor e daquela organização, considerando, inclusive, o local onde ela se encontra em termos de atuação. E isso é uma dificuldade, inclusive, para os órgãos reguladores, né, Camila? A parte de regulação, principalmente da CVM, no Brasil, ela ainda está incipiente nessa questão do trato da informação, mas é a iniciativa na comunidade europeia que está chamando muita atenção, porque ela está se propondo a esse desafio, a lidar com essas questões e tentar buscar uma uniformidade de linguagem para evitar uma coisa que é muito comum, que está sendo muito criticada. Alguns falam que aquela empresa está adotando a postura de ESG ou falando esse discurso, porque, na verdade, é um greenwash. Não é bem isso, né? Ou a outra está fazendo um esforço danado de ESG, mas ela não consegue ter uma comunicação perfeita para atingir quem ela gostaria de atingir, porque aquela métrica não está clara para o mercado como um todo. Então, o pessoal fica inseguro, achando que talvez possa ter alguma questão de credibilidade séria naquela empresa. Enfim, Camila, você quer acrescentar algum ponto? Fica à vontade, vai me interrompendo, Camila. Não, eu vou, até porque, assim, você vai ver que, né, vocês vão ver que a gente vai e volta aqui nos temas, porque tudo se complementa. Então, até, assim, alguns comentários específicos, né? Essa questão que o Márcio colocou, do desafio, né, da informação, é uma das questões centrais que o mercado como um todo hoje enfrenta em relação a como avaliar uma empresa em relação aos seus aspectos ESG, como comparar ela com seus pares, né? Primeiro, e aí eu vou dar um passo para trás. Primeiro que, assim, quando a gente fala em ESG, eu assim, acho que, né, talvez para muita gente, quando a gente fala em sustentabilidade, vem muito talvez como o primeiro elemento, o elemento principal determinante, vem a questão ambiental, né? E aí a gente fala de questões que vão que são, né, uma preocupação em relação a qualquer atividade econômica, que é assim, mudança climática fala da sobrevivência do planeta, né? Muito, né, e aí chama muito mais atenção do que outros aspectos aqui, né, do S, que é o social, que são as relações de trabalho, a forma como a empresa trata os seus colaboradores internos, externos, seus stakeholders de uma maneira geral, e o G, que é governança. E aí, governança, a gente está falando de como é que a empresa se estrutura em relação ao mercado, seus investidores, a transparência, a composição de um conselho
independente, ou mesmo que não independente, um conselho responsável, remuneração de conselho adequada a padrões de mercado, a forma, né, de como essa companhia se relaciona com o mercado, principalmente se ela é uma companhia aberta. Mas só voltando para o meu ponto, né, da questão do meio ambiente, e aí eu acho que é impressionante como, de fato, e eu falei isso no início, né, porque esse shift gigante nos últimos 2 anos e talvez no último ano, 1 ano e meio, porque quando a gente fala de mudança climática e de sustentabilidade e sobrevivência do planeta, claro que a gente não dá para dissociar isso, por mais que seja né, num outro contexto de risco, da própria pandemia, né? Então, acho que todas e aí falando, né, das empresas e dos investidores e dos reguladores, o que a pandemia ensinou para o planeta, ou para o mundo, né, para a sociedade como um todo, é que, de fato, assim, o planeta está em risco, né? E aí, saindo da pandemia e voltando para a questão da mudança climática, o contorno e a relevância que isso tomou nos últimos 15, sei lá, 16, 18 meses, muito maior do que tinha pré-pandemia, pré-2020, né? Então, a questão muitas empresas estão fazendo muito, mas como compará-las se, diferentemente de critérios objetivos, as questões de métricas e ESG, elas são tão ainda carentes de uma padronização, até porque as companhias elas atuam em setores diferentes, em atividades diferentes. Acho interessante, né, o Márcio colocou aqui, são 150 ratings ESG hoje. Tem um estudo, ele é de 2019, então ele pode estar um pouquinho desatualizado, mas é um estudo do MIT que diz o seguinte: se a gente pega os ratings de crédito, né, que aí no âmbito do sistema financeiro são métricas utilizadas por todas as instituições financeiras no mundo na hora da concessão de crédito. Os 6 maiores ratings globais, as avaliações feitas por eles têm 99% de consistência entre elas. Se a gente pegar o grupo dos maiores ratings de ESG, eles vão ter, avaliando as mesmas empresas, uma consistência de 61%. E por que é isso? Porque os critérios não estão padronizados, né? Então, esse hoje é um dos grandes desafios. Acho que o que o Márcio colocou aqui, né, dessas iniciativas todas, você tem órgãos ao redor do mundo buscando como padronizar as informações que vão ser prestadas ao mercado, e é essa padronização que cada vez mais vai permitir ao investidor que ele possa tomar a sua decisão em relação à alocação dos recursos. Cada vez mais a gente tem investidores institucionais, sejam hedge funds, sejam fundos de pensão, criando regras de alocação de recursos em empresas que respeitem regras mínimas de ESG. Muitas vezes as regras, isso foi muito comum, né, na última década, as regras negativas excludentes, né, daqueles setores que deixaram de receber investimento de determinados investidores, né, globais, institucionais, e aí a gente pode citar indústria bélica, indústria de tabaco, indústria de jogos, uma série de indústrias que entraram digamos, nas blacklists, né, dos grandes investidores. E hoje a gente já vê que isso deixou de ser o principal, né? Cada vez mais sai-se os grandes investidores saem dessa lente negativa, lente restritiva, para buscar uma lente positiva. Só vou investir em quem tenha determinadas métricas mínimas e básicas de sustentabilidade e de ESG. Então, por isso que esse grande desafio
de uma preocupação cada vez mais crescente, mais latente nas empresas e nos investidores, é buscar a melhor forma de apresentação. Depois eu vou falar, quando chegar lá nas propostas atuais brasileiras, eu vou falar o que a CVM está fazendo. Mas vamos seguir aqui. Vamos lá, Carol. Bom, é importante a gente também, além dessa evolução sobre esse conceito, deixar claro quais são aí as oportunidades, benefícios aí, do ponto de vista de instituições não financeiras e mercado financeiro, né? Para das instituições não financeiras, a Camila complementa, por favor, com o mercado financeiro. Claro. Como eu acho que já ficou claro na nossa conversa aqui, é uma função estratégica para as instituições não financeiras, para as empresas em geral, principalmente de capital aberto, né? Acesso a investimentos, né? Eu acho que o redirecionamento do capital no mundo está claro, né? E a gente percebe isso, né, Camila? Seja nas abordagens, às vezes, de contrato de financiamento internacional, que eventualmente a gente tem oportunidade de trabalhar, a postura das empresas de energia, que antes eram empresas de óleo e gás, passaram a ser empresas de energia, mudando a matriz do negócio, porque houve uma mudança clara de matriz energética. Isso são impulsos, né, do mercado, que fazem uma leitura também como que os governos estão abordando, como não adianta, por exemplo, uma empresa como Equinor está no Brasil fazendo um investimento de petróleo, e lá na Noruega, o acionista dela e a população está cobrando ela de uma postura mais de investimentos em renováveis. Lá ela tem, com certeza, de investimentos renováveis. Se você for à Noruega, você vai ver que há uma mudança muito clara de matriz energética naquele país, que já foi um grande produtor de petróleo, e o Mar do Norte hoje tem restrições de exploração de petróleo, apesar de ter muito petróleo lá. Mas agora ela está investindo em países como o Brasil, e aqui ela precisava também mudar um pouco o foco, a empresa já mudou de nome, agora ela mudou o portfólio também no país, está investindo inclusive eólica, offshore, que é uma novidade, que ela é especialista nisso, mas isso reflete na marca corporativa dela forte. Estou dando um exemplo, sem críticas à empresa, que, pelo amor de Deus, é uma grande empresa, mas estou mostrando só como é o olhar, isso já vinha acontecendo independente do mercado, né, vamos dizer assim, desculpa, da regulamentação focada no Brasil, né, mas lá fora já vinha essa demanda e essa necessidade por parte da perspectiva do investidor, né? Então, isso também promove, de certa forma, o crescimento a longo prazo da empresa, né? Ela agrega valor de longo prazo, ela consegue ter formas de demonstrar que o capital investido nela tem um retorno mais garantido, mais uma condição financeira de retorno muito maior que em outras empresas, né? E aí, quais são os valores, né, que se agregam nisso tudo, né? Geralmente você tem uma estrutura de governança para compliance muito forte, uma coisa que a gente trabalha muito no escritório. A contabilidade, né, para você tem que prestar contas dessas informações, tem que prestar contas para o investidor, devolver, demonstrar a sua melhoria em termos de performance, para você, senão você não tem um acesso a financiamento, acabam fechando portas e tendo mais dificuldades. E, além do investidor, a companhia tem uma série de stakeholders que ela precisa gerenciar, ter interlocução e ter um relacionamento mais produtivo do que conflituoso, porque senão aquilo acaba, de certa forma, acabando com o seu capital reputacional, né? E isso acaba refletindo na sua avaliação de riscos por diversos agentes de mercado, né? Então, acho que muitas empresas abraçaram logo uma linguagem ESG, ou mesmo que não se fale de ESG, mas tem uma linguagem muito próxima do que se o ESG faz ou promete entregar na prática. Isso vem exatamente por essa percepção a respeito do direcionamento do capital e da forma que é necessária, a forma diferente de se fazer governança do que se fazia anteriormente, né? Uma governança ainda muito fechada na questão do seu acionista na empresa, e aí, lembrando, eu não sou da área societária, mas eu sei que na lei
de SA, tem lá um artigo específico, né, Camila? Me corrija se eu falar besteira, tá, Camila? Eu já sei até, fala aí, 116, mas você vai falar do parágrafo único do 116, né? exatamente, da função social, né? Eu Isso acho que aí. isso, como é um conceito aberto, jurídico, ele permite várias releituras, dependendo dos momentos, né? E a área mental, de certa Não forma, é vem função contribuindo com esse social de processo. interesse social, tá? É função social como alguma coisa adjacente, porque o E para interesse... fora, né, Chico? Para fora da companhia. Não o interesse, porque acho que o teu ponto, né, é perfeito, porque o interesse social é para dentro. A função social da companhia é para fora. Perfeito. É a forma como ela se relaciona com seus stakeholders. E aí, assim, até puxando um pouco aqui, acho que foi ótimo, já que a gente está num grupo que tem tanto interesse aqui por direito societário, e aí a gente tem aqui Chico, prazer do Chico estar presente, da Maria Lúcia estar Chico entrou aí? presente. Nem tinha visto. Eu também não, vi agora, mas acho que pegando a deixa aqui, né, a gente sai de uma... e deixando de lado aqui como, de fato, a nossa lei das SA foi precursora lá na década de 70, acho que a gente, de uma maneira geral, a gente sai de um modelo, né, consagrado aí na década de 80, de 90, início dos anos 2000 ainda, né, do que se chama do shareholders model, né, onde o objetivo principal da companhia é dar lucro, né, ao seu acionista, essa é a sua principal função, e aí hoje em dia como esse assunto voltou muito a ser discutido, o shareholder model versus o stakeholder model, né? Hoje em dia todo mundo lembra do pai né, dessa linha do shareholders model, que foi o economista americano da Universidade de Chicago, Milton Friedman, e que durante décadas se seguiu, o mercado seguiu muito esse conceito. E hoje a gente tem vê cada vez mais essa migração para o que se chama o stakeholder model. A companhia ela não serve, seu propósito único não é mais apenas dar lucro ao seu acionista, mas sim, buscar resultado e né, consequentemente, lucro ao acionista, mas através de um propósito, de uma maneira responsável, em relação ao meio ambiente, em relação aos seus stakeholders como um todo, não só seus acionistas, seus colaboradores, seus credores, comunidades que possam, de alguma maneira, se relacionar ou depender daquela companhia, seus consumidores, e no final do dia, seja qual for a área de atuação, toda companhia vai ter um público consumidor. Então, o conceito do capitalismo consciente, ele vem como uma mudança muito grande nessa filosofia da busca do lucro per se, né? Márcio, eu não sei se eu te interrompi, desculpa. Não, foi perfeito, ótimo. E eu acho que só um outro ponto, agora, uma coisa que você tocou há 5 minutos atrás, e que eu acho, e aí buscando de novo, né, quer dizer, o papel das instituições financeiras, que eu acho que é um ponto aqui fundamental que você colocou, que é a questão do papel das instituições financeiras na transição para uma economia mais verde, para uma economia de baixo carbono, né? Existem metas aí globais, né? Que os países signatários do Acordo de Paris de 2015 buscam, né? Uma economia neutra de carbono em 2050, mas para a gente chegar em 2050 com uma economia neutra de carbono, a gente precisa seguir, né, quer dizer, o mercado como um todo, né, precisa buscar novas matrizes energéticas e modelos de transição que permitam a energia limpa daqui a 30 anos. Então, qual o papel das instituições financeiras? Porque só financiar projetos verdes tem um mérito e uma contribuição para uma realidade mais sustentável muito grande, mas o financiamento verde não necessariamente ele alcança a transição, né, dos ativos relacionados às energias fósseis para uma realidade de energias limpas. Então,
o papel dos... claro, a transição ela precisa de investimentos, né, altíssimos, ela precisa lidar com questões como gerar desemprego em determinados setores, geração de empregos em outros, e no final do dia, política pública e capitais que acompanham a política pública são a força motor de movimentos de transição tão, né, drásticos, e drásticos no sentido de mutacionais como esse. Então, assim, o papel das instituições financeiras é também, através das suas políticas de concessão de crédito, das suas políticas de aprovação de projeto, contribuir para a transição para uma economia mais verde e mais limpa. Camila, como você falou, a gente fica indo e voltando, mas tem essa lógica mesmo. Isso que você está falando foi exatamente a crítica feita pelo relatório da ONU na década de 86, se trazer para a centralidade das políticas econômicas esse aspecto de você trazer o risco para ser considerado ali onde que gera riqueza, o capital, onde que se direciona para essa política pública funcionar. Muitas vezes falta um motor financeiro para colocar na mesma marcha, porque senão a política ela não funciona. A Política Nacional de Meio Ambiente está fazendo 40 anos esse ano, né? A gente está com vários eventos no BMA sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, artigos, uma série de coisas. Mas exatamente, ela tocou lá atrás, ela tem um artigo que trata, né, você sabe bem isso, sobre esse direcionamento financeiro para, então, as entidades financeiras estatais, né, porque a gente vivia um momento ainda muito presente, forte, da presença do Estado na economia brasileira naquela década, né, de 81, quando foi editada a Política Nacional, mas ela foi ali um primeiro start que se viu como parâmetro, e a regulação ela veio progredindo no sentido de buscar mais força e dar mais consistência para essa política, mas o setor financeiro ela não estava tão presente como hoje ele já está presente, né? E os órgãos reguladores aparentemente estão trabalhando para aumentar essa presença, se tornar ainda mais forte no mercado. Enfim, Carol, por favor. Eu até olhei aqui o relógio e vi que a gente tem que correr um pouco aqui. Tá. Eu vou agora falar. Contigo, Camila. Eu vou falar. Tá. Chico, obrigada por ter aparecido aqui. Beijo. Espetacular, pô, muito legal mesmo. Pena que você não pode ficar até o fim. Hã? Pena que você não pode ficar até o fim. Tem mais 20 minutinhos. Não, eu tenho um call com a Bárbara e o Flax. Tá bom, vai lá. Desculpa. Parabéns, Márcio. Parabéns, Cami. Um beijo. Beijo. Eu vou correr um pouco aqui, tá, gente? Títulos temáticos, tá? Que são... e aí, nessa linha do papel das instituições financeiras em buscar uma economia mais verde, né? Os títulos verdes são aqueles que têm como, né, o que a gente chama de destinação de recursos, a implementação de algum projeto que contribua para uma economia mais verde. O interessante dos títulos temáticos é o seguinte: não só a contribuição, né, quer dizer, do ponto de vista mais holístico, claro, a contribuição para um planeta mais sustentável, para uma economia mais verde, mas a companhia pode, acessar investidores que eventualmente ela não acessaria, justamente numa realidade onde eu comentei há pouco, onde alguns investidores, grandes investidores globais, buscam hoje investir apenas em títulos ou em companhias que tenham métricas e objetivos de captação ligados a projetos verdes. Então, acessar investidores, eu vou falar depois, Carol, acessar investidores que eventualmente aquela companhia não acessaria. 2, taxa de juros, né? Cada vez mais a gente vê títulos, justamente por conta dessa seletividade, a gente vê taxas de juros mais atrativas para projetos verdes ou do que para projetos sem uma variável ESG. Títulos sociais, porque, de novo, vamos lembrar que ESG é mais do que impacto positivo ao meio ambiente. Então, projetos que gerem
melhorias em serviços essenciais, em geração de empregos, em melhorias para determinadas comunidades, crédito para microempresas, desenvolvimento de setores ainda, né, em desenvolvimento com necessidade de recursos. Os títulos de sustentabilidade, que são títulos que conjugam elementos tanto verdes quanto sociais nas suas destinação de recursos, e os títulos vinculados à sustentabilidade, onde você tem métricas mais específicas e metas, como, por exemplo, de redução de emissão de gases estufa, de emissão de carbono, e metas de redução de carbono, e métricas mais sujeitas a um acompanhamento ao longo do tempo. O importante para as instituições financeiras é não só, né, claro, o objeto, o projeto, a razão daquela captação, mas, ao longo do tempo, sim, acompanhar através de reportes e, eventualmente, até de sociedades independentes que possam fazer uma auditoria, que vão acompanhando o cumprimento daquelas metas, né? Aí pode passar, Carol. Aqui a gente colocou algumas emissões recentes da Natura de redução de plásticos. Essa, até a que eu comentei da Suzano, que a Carol ontem soube antes de eu contar para ela, achei incrível. Uma das metas era mais mulheres na liderança, além de questões ligadas a meio ambiente, como economia de água. A parte de mulheres na liderança, sem dúvida, a parte do S, né? Do social e da governança, acho que acaba pegando as duas, né? A diversidade acaba pegando as duas coisas ao mesmo tempo. Projetos ligados à sustentabilidade, aqui um outro exemplo de financiamento de painéis solares. Então, assim, se a gente procurar, quem tiver interesse em googar, vai ver uma gama de locais e internacionais, nem se fala. O volume nos últimos anos de títulos verdes que vem sendo emitidos é cada vez mais expressivo, inclusive por nações soberanas. Então, o Márcio falou há pouco aqui de Noruega, mas justo ali nos países nórdicos, então a gente vai ver títulos soberanos de todos eles ligados a elementos de sustentabilidade. Pode ir, Carol. Estou preocupada aqui, estou correndo. Márcio, quer falar um pouquinho dos desafios? Basicamente é um resumo um pouco do que a gente já falou lá atrás, né, Camila? Não existe uma metodologia única de análise, né? É um grande desafio, porque a gente que trabalha com M&A, né, Camila, a gente trabalha muitas vezes com transações internacionais que têm diferentes jurisdições, né? Então, as percepções, o que é caro para a Europa em termos de ESG, por exemplo, você já comentou a economia de baixa intensidade de carbono, isso está sempre no foco deles, né? Outro dia a gente atendeu um cliente da Irlanda que ele veio com essa ideia de ESG, que ele precisava reportar, ele queria entender as questões de carbono no Brasil, mas aqui não é importante, tão quanto é na Europa, porque aqui a gente é um fornecedor de crédito de carbono, né? A matriz energética é diferente da deles. E o problema maior nosso é a questão social, disparado, muito maior. A questão ambiental, mal ou bem, ela é bem regulada, até reconhecida em relatórios do Banco Mundial, se bem atendida, se tem um nível de compliance adequado, a gente fica numa boa posição em termos ambientais, mas a questão social é muito importante. Então, quando você tem uma comparação entre jurisdições diferentes, tem esse desafio de como equalizar essas conversas e fazer sentido um relatório funcionar de ESG lá, onde que talvez os requisitos são diferentes do que é demandado na jurisdição no Brasil, né? Aí tem a questão dos dados inconsistentes, né? Pode resultar em decisões financeiras ruins. Você quer comentar esse ponto, Camila? Da inconsistência de dados? Eu acho que envolve na verdade, a questão... E aí eu acho que a gente até já puxando um pouco aqui uma questão que a gente vai falar na sequência, né? Que é um termo que está na moda agora, né, Márcio, que é a questão do greenwashing, né? E aí tudo se relaciona, né? Justamente como você não tem uma padronização, cada empresa apresenta as suas
práticas ou as suas iniciativas ESG de uma determinada maneira. A avaliação dessas iniciativas, às vezes, também é comprometida pela falta de regulamentação, pela falta de uniformização. Então, como separar, assim, né, usando uma expressão coloquial aqui, como separar o joio do trigo? Como ver aquilo que não é a maquiagem para vender algo que o investidor quer comprar, que os stakeholders querem comprar, do que, de fato, é uma iniciativa que tem uma essência mesmo de geração de impacto. Então, essa preocupação com o greenwashing hoje, como lidar com isso e realmente ter uma avaliação de ações que têm impacto positivo, é uma das grandes preocupações das instituições financeiras. Esse ponto acaba refletindo também nas classificações de ESG divergentes, né, Camila? Dependendo da informação de como você lida com essas, não só decisões financeiras ruins, mas com esses dados inconsistentes, você pode gerar uma classificação ruim ou divergente do que você está esperando, né? E você tem inconsistência, até porque tem várias métricas e isso acaba confundindo também um pouco o investidor, né? Ou quem tem interesse em uma determinada organização e acaba perdendo esse interesse em termos de investimento, né? Enfim, acho que a ESG tem um grau de reputacional muito grande para a empresa e ela tem uma questão que envolve credibilidade, né? Então, você tem que ter credibilidade na informação, você não pode ter um sistema de governança e ele não funcionar, né? E muitas vezes que a gente fala, né, quando a gente vai montar sistemas de governança com foco de proteção de risco ou com uma situação de uma empresa que tem uma organização muito complexa e que você precisa ter mecanismos de resposta para eventuais infrações ou situações de não conformidade, aquilo, se está no papel, ele tem que funcionar. Tem que ter a ver, e aí eu estou falando, isso tem a ver com a questão da inconsistência, da credibilidade, porque se eu tenho uma política e eu declaro que a política ela está aberta, eu preciso fazer que ela funcione, eu preciso entregar aquilo que eu prometi. Isso também vai nessa linha da análise do greenwash, né, Camila? De como você observa se a empresa tem coerência e se ela está fazendo o que ela está se comprometendo a fazer. Voltei! Oi? Voltou? Voltou. Agora a gente já está no modo fast forward, porque a gente está correndo aqui por causa do tempo. Vamos ver o que é. Passa para o próximo, Carol. Próximo. O greenwashing. Já falamos, mas talvez, Márcio, você queira falar da ação da Shell, porque é interessante. Isso, exatamente. Se vê uma grande notícia, o tribunal holandês ordenou a Shell em um corte de emissões de CO2 numa decisão histórica, né? E a gente tem um site específico, quem tiver interesse depois eu posso mandar, já existe mais, hoje eu entrei por acaso no tem mais de 1.800 ações sobre litigância climática no mundo. A última vez que eu entrei, no ano passado, eram 900, você vê como mudou de um ano para o outro, quase dobrou, né? Mas isso são os riscos que as empresas hoje estão sendo surpreendidas, né? As empresas têm sido cobradas pelo seu legado, e mesmo sendo uma ação, vamos dizer, legítima da Shell, empresa autorizada, com licença ambiental, autorização regulatória para explorar petróleo, vender combustível, fazendo... Mas a percepção hoje que está chegando no judiciário, as discussões estão caminhando para isso, ela contribuiu com aquele negócio, com uma situação que hoje é vista como que agrava o risco climático, né? Então, tudo isso acaba gerando um olhar por aquele negócio. Esse negócio ele é de longo prazo, ele tem sentido a longo prazo, né? Qual o legado que ele deixa em termos econômicos e sociais ao mundo, né? E acaba tendo um redirecionamento em termos de investimento, né? E uma notícia de um tribunal holandês desse porte, que a gente teve situações similares também na Alemanha, isso chama muita atenção. No Brasil, a gente tem uma ação similar, só que envolve um setor agrícola de uma propriedade onde ocorreu um desmatamento, e esse desmatamento geralmente são ações de reparação em que você busca uma medida compensatória de reflorestamento, mas nesse caso se pediu pela primeira vez no Brasil
uma compensação pela emissão de gás de carbono decorrente do desmatamento, né? E no valor de 45 milhões, não é um valor qualquer, né? Então, esse tipo de situação está sendo cada vez mais cotidiana, vamos dizer assim, está ganhando os tribunais, e a nova estratégia de discussão climática, o assunto nasceu numa esfera ainda muito multilateral entre países, caminhou para mecanismos econômicos e agora está indo, saindo das agências reguladoras, está indo para o judiciário. Então, aumenta os riscos, aumenta a tensão dentro das empresas e dentro também dessa preocupação de trazer esse risco com análise financeira dentro das instituições financeiras, né? Camila, quer complementar alguma coisa? Posso seguir? Não, eu acho que... Carol, let's go. Eu acho que já vou direto aqui para as propostas de regulamentação que a gente tem hoje. A da CVM é o seguinte, acho que o pessoal que acompanha o mercado de capitais e direito societário sabe que o grande documento de disclosure, né, de uma companhia aberta para o mercado, onde você tem um raio-x completo da companhia, com todas as suas informações e, inclusive, obrigatoriedade de transparência em relação a riscos, é o formulário de referência, né? E o formulário de referência ele é regulado pela instituição CVM 480, que está em revisão pela CVM, e no âmbito dessa revisão, a CVM está estruturando uma sessão totalmente voltada para que a companhia preste as suas informações ESG, né, para o mercado. Então, é uma busca já de padronização, não só, são duas coisas, é o disclosure, é a transparência, é a informação, e é a possibilidade de comparação da companhia com seus concorrentes. O Banco Central tem... Aqui é uma coisa interessante, porque são duas regras em audiência pública. Na verdade, acho até... depois a gente tem que atualizar aqui, que elas acabaram agora no início do mês, a audiência pública, né? Mas ainda não saíram as regras. Uma é a 85, ela é a revisão daquela resolução sobre 4367, que a gente falou, né, que é a resolução que lá em 2014 estabeleceu o regime de responsabilidade ambiental das instituições financeiras e gerenciamento de risco. E é uma revisão dela, e hoje em dia com uma lente muito mais ampla, porque lá atrás era de fato um olhar em relação a risco ambiental. E aqui a gente já tem um olhar em relação do Banco Central, né, direcionado a riscos envolvendo direitos humanos, a riscos envolvendo relações das empresas com seus trabalhadores. Então, realmente uma visão muito mais ESG do que I, né, do que o ambiental. Então, isso de fato, é o Banco Central acompanhando a evolução da preocupação dos mercados. A 86, ela entra ela é uma regra de reporte de riscos, inclusive, e que segue um task force internacional de padronização de reporte de riscos ambientais e climáticos. E aí tem um outro aspecto muito interessante, que é, de fato, o reconhecimento que outros bancos centrais do mundo já fizeram, seguindo o precursor deles, que foi o Bank of England, na Inglaterra, de reconhecer o risco climático como um risco sistêmico para fins do sistema financeiro. O que seria um risco sistêmico? É um risco que, se uma instituição sofre uma depreciação muito forte material dos seus ativos e aquela instituição quebra, ela pode levar à quebra de outras instituições financeiras que, por sua vez, estavam também investidas em ativos similares e, com isso, levar a um risco sistêmico de todo o sistema financeiro. Eu recomendo, para quem não leu, por acaso, hoje, lendo o Globo de manhã, tem um artigo, eu achei maravilhoso, do Armínio Fraga. Eu sou uma fã dele, mas sendo fã ou não sendo fã, recomendo a leitura, porque o artigo é muito bem escrito, sobre a busca por uma economia verde. E ele fala da questão do risco climático ser um risco, de fato, sistêmico para o sistema financeiro, e traz um exemplo local para nós, assim, acho que muito fácil de visualizar, né? O Brasil
é um país onde as suas, né, commodities do agronegócio são uma das grandes fontes de economia, né, para o país e para os seus empresários. E aí ele dá o exemplo do cerrado e da produção de soja. E se o cerrado, por conta do risco climático, ficar tão seco que não crescer mais soja ali? Quantos empresários do agronegócio, companhias do agronegócio vão quebrar? E quantos bancos que têm nos seus ativos empréstimos para esse setor podem quebrar também? Então, assim, quando você lê um exemplo desse, fica tão claro que o risco climático é um risco sistêmico. E aí outros, se a gente pensar, né, quando a gente ouve especialistas nos Estados Unidos falando de risco climático, falam, por exemplo, assim, né, exemplos fáceis da gente visualizar também, os incêndios na Califórnia, quantas propriedades já não foram destruídas, quantos negócios já não foram destruídos e que também podem afetar bancos e investidores. Se a gente pensa em países onde o terremoto é uma realidade, atividade mineira no Chile, por exemplo, onde o risco dos terremotos é um risco presente e diretamente, né, potencialmente, afetando uma atividade econômica tão importante quanto é a atividade minerária no Chile, e por aí vai. A gente pode pensar aqui em exemplo para todos os países. Então, essas regras do Banco Central também trazem o reconhecimento do risco climático como um risco sistêmico, e aí sujeito a todos os riscos os testes de estresse que os riscos sistêmicos devem estar sujeitos nas instituições financeiras. Pode ir, Carol. A B3 já tem agora seu índice, né, de ESG, que substitui o índice de sustentabilidade, propostas de revisão do novo mercado também com um objetivo de regulamentar iniciativas e reportes ESG. A Anbima tem um guia, sugiro quem tiver interesse depois dar uma folhada nesse guia, são guias para gestores e obviamente, para avaliação de fundos e ativos que tenham elementos ESG, mas já com uma agenda regulatória prevista para criar regras específicas que, de fato, atribuam selos, possam, né? Quem conhece fundos de investimento sabe qual a importância de um selo específico da Anbima que reconheça a natureza ou a categoria de um determinado fundo. Então, a existência de uma regra de autorregulação, onde vão ser criados selos de fundos ESG, vai ser, na indústria de fundos brasileira, um grande movimento de extrema importância, porque, de novo, muitos gestores hoje só estão investindo, ou estão investindo grande parte dos seus recursos em investimento em companhias que tenham elementos ESG, e, portanto, captando recursos de investidores para isso. Indo além, aqui também, acho que só a gente quis dizer que a SEC, que já está na frente da CVM, está fazendo agora uma task force de um estudo, né, de 10 anos de informações e disclosures e na busca, né, que foram, né, feitos ao longo da última década para criar novas regras de disclosure, inclusive levando em consideração todo esse grande, né, shift do mercado como um todo que a gente falou. E chegando lá pode ir, Carol, eu estou correndo aqui porque estou preocupada com o tempo, mas pode ir. Tendências, Márcio, porque aí você fala das tendências e eu fecho com meu slide final lá e aproveito para beber um gole d'água. A gente tem visto dentro das empresas, dentro das organizações que estão mudando em termos de governança, acho que importa aqui falar, né? Eu acho que assim, há um envolvimento da alta administração das empresas nas questões de ESG, primeiro através de vinculação por meio de metas, compromissos que são assumidos publicamente. Você vê empresas de mineração no Brasil assumindo compromissos de metas de carbono, de redução de uso de matriz energética a partir do fóssil, adotando caminhões fora de estrada com energia elétrica, enfim,
e outras métricas também, como o reuso da água, em outras frentes, e esses compromissos são desdobrados para a alta administração, né? E isso acaba tendo um desdobramento para bonificação interna, para atrelar bônus, remuneração, uma série de questões internas dentro da empresa, né? A gente vê também que dentro dessa organização, essas metas públicas, os compromissos assumidos, às vezes eles são questionados por demandas de investidores, né? Isso acaba virando, para as empresas que estão mais sofisticadas, mais organizadas, uma forma de você trabalhar que eles chamam de resolução de conflito com o investidor, de você tentar estabelecer um plano de ação internamente, vinculando o gerente da área ou o diretor responsável por aquele tema dentro da companhia, onde ele tem que entregar um plano de ação para reverter aquele risco reputacional dentro de um determinado foco de um investidor que fez uma crítica à companhia, né, para tentar devolver ao investidor uma resposta positiva. Se isso é demonstrado que é uma fake news, ou é uma situação não plausível, sem fundamento, isso gera uma controvérsia, que é o termo que tem sido utilizado, para você demonstrar, olha, a gente questionou, a gente discutiu, a gente buscou evidências e aqui apresentou a controvérsia e deu uma resposta também ao investidor, né? São formas organizacionais que estão se buscando para gerenciar esse risco e refletir uma reação da companhia frente a essas questões trazidas pelos investidores, né? A gente tem trabalhado, né, Camila, em várias situações de compliance, e aqui tem algumas ferramentas que a gente tem utilizado, que a gente chama ESG Gap Assessment, que é daí, depois de um mapeamento, ver onde estão as situações que falta a companhia, vamos dizer assim, evoluir em termos, seja na parte ambiental, seja na parte social, de governança, e aí estabelecer um plano de ação para ajudar na estruturação dessa governança. E é aí que tem, eu acho que para quem é advogado, uma frente ampla de atuação e de trabalho de serviços jurídicos, né? A gente já falou um pouquinho de transações internacionais, de M&A, né? Eu queria focar aqui no final sobre a gestão de risco do fornecimento de crédito, tem muito a ver com a discussão do poluidor indireto que a Camila falou lá na frente, que eu ia falar, acabei não falando, então deixei para o final, vou tentar fechar aqui nesse momento. Essa discussão ganhou muita força nos últimos tempos do país, ela vinha num crescendo, sobretudo sobre as instituições financeiras, com a ideia de responsabilizar aquela instituição financeira que empresta o recurso sem uma análise do risco, né, socioambiental, quanto ela tem o dever legal de fazer essa análise. Há normas no Brasil, de alguns setores, por exemplo, quem vai financiar o empreendimento rural, que trabalha com organismo geneticamente modificado, né, o transgênico, a lei determina que as instituições financeiras têm que observar um certo nível de conformidade, né? Lá atrás, se as instituições financeiras não faziam isso de uma forma organizada, isso gerou um risco e gerou discussões no judiciário sobre a responsabilização de quem deixou observar essas métricas que estavam na lei, de exigir uma licença, uma comprovação de uma conformidade legal, e isso atrai para aquele agente que não é o poluidor clássico, que não é definido como poluidor, mas com a teoria de responsabilidade civil, ele passa a ser, vamos dizer assim, ter um nexo da atividade dele junto com aquele resultado que gerou um dano ambiental, acabou sendo determinante na cadeia causal, né? E isso atrai uma responsabilidade. Então, esse tipo de situação e do conceito do poluidor indireto, ele ganhou muita repercussão, principalmente no setor financeiro, porque o setor financeiro está presente em vários investimentos importantes e projetos, sobretudo de infraestrutura, onde que você tem o modelo de project finance que acabam gerando esse tipo de risco para a instituição financeira, né? Então, do ponto de vista da governança das instituições financeiras, essas resoluções dos agentes reguladores do setor, elas são importantes, que acabam endereçando esse tipo de risco, dando mais maturidade para o setor para lidar com essas frentes, né?
Camila, fica à vontade para fechar. Eu queria Vou agradecer fechar e já pedindo desculpas, que eu acabei de olhar aqui, são 9h35. Eu vou fechar, eu acho que assim, eu gosto, às vezes, quando eu falo, quando eu dou uma palestra, eu gosto de fechar com uma provocação, seja qual for o assunto. E eu acho que essa provocação aqui não podia ser melhor, né? Que é a questão da extensão do trade-off, né? E de quanto o investidor está disposto, de fato, aí puxando o que eu falei há pouco, né? Nessa nova realidade de migração do shareholders model para o stakeholders model, e que o lucro não deixou de ser o objetivo principal, até quanto, né? E aí eu trouxe 2 exemplos aqui de eventos muito recentes e contrários, quer dizer, né, digamos, nas pontas contrárias aqui. O da Exxon eu acho fantástico, tá? Eu não sei se alguém aqui acompanhou, porque durou alguns meses aqui, isso é uma batalha de ativismo minoritário que aconteceu nos Estados Unidos, começou em dezembro. A Exxon, bom, é a maior empresa de oil and gas americana, e a gente sabe que o setor de oil and gas né, assim, talvez junto com a, né, atividade não sei, o Márcio vai saber melhor do que eu, mas né, de energia de venda de carvão, talvez são os 2 grandes, né, em termos de setores, desafios de transição, né, porque existe uma transição ou nem há um caminho de transição para essas economias, há um caminho de extinção quase, né, de aposentadoria aqui de ativos ligados a setores como esse. Então, os desafios da Exxon são gigantes, né, de transição para modelos mais verdes, e a Engine One, que era um investidor minoritário ativista, que começa com achou as metas de transição da Exxon muito tímidas, e começa a fazer uma campanha em dezembro para indicar 2 membros independentes e que, claro, né, com um viés de busca, né, de um modelo de transição muito mais agressivo do que o que estava sendo proposto, muito forte. E ela consegue agora, em março, indicar 2 membros, e aí dentro desse, né, do seu ativismo, claro, arrecada outros acionistas e investidores e consegue indicar 2 membros independentes com um viés agressivo que eu digo de modelo de transição, né, de busca de propostas para um modelo de transição para a Exxon, para o Conselho de Administração. Então, foi considerado um evento, de fato, de vitória dos investidores ativistas ESG no mercado acionário americano. Isso um. O outro, e aí na ponta contrária, também um evento recente agora, de 2 meses atrás, quando a Danone, a empresa francesa de laticínios, com um CEO conhecido na França por ser um entusiasta de ações de sustentabilidade, né, e trazidas para a realidade da Danone, tanto em relação a resíduos plásticos, né, a como tratar seus resíduos plásticos, material de embalagem, cadeia de fornecimento, né, na parte social, ajudas a cadeia de fornecimento de seus produtores de leite, e a companhia começa de 2, 3 anos para cá, a aumentar suas ações de sustentabilidade e a diminuir a sua rentabilidade. Claro que há discussões se é uma relação direta ou não, mas o fato é que aí sim investidores preocupados com a rentabilidade conseguem agora que o conselho demita um CEO que era visto como uma referência no mercado francês pela busca da sustentabilidade. Então, de fato, até onde o investidor, né, exemplos como esse da Danone, e há outros, mas esse é muito recente e simbólico, até onde o investidor, de fato, está disposto a abrir mão do lucro, pelo menos de curto prazo, em prol de uma ação de sustentabilidade de longo prazo. Acho que é isso. Desculpem se a gente passou da hora, mas por mim, Márcio, eu não sei, mas se você está disposto, eu por mim continuo aqui para a gente ouvir de vocês um pouco, perguntas. Claro.
É porque a gente começa a falar, né, Márcia? É difícil ficar cronometrando o relógio, mas muito obrigada e pela atenção de todos, já está tarde, e espero que a gente tenha podido dar um pouquinho de luz aí nessa jornada ESG que a gente está vivendo.